E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei falar sobre 3 expressões que se originaram da disputa entre os gregos e troianos. Mas antes de falar sobre essas expressões em si, eu preciso contar para vocês o que foi a Guerra de Troia. Na verdade, essa guerra, os relatos que nós temos sobre essa guerra vieram de 2 livros ou 2 poemas épicos que foram relatados ou descritos oralmente pelo poeta grego Homer ou Homero. E esses poemas, esse poema ele é dividido em 2 partes: The Iliad, a Ilíada, and the Odyssey, e a Odisseia. A Ilíada, ela conta, na verdade, sobre a guerra de Troia em si. E essa guerra, ela se originou quando um príncipe troiano, ele foi para a Grécia e ele raptou, ou essa princesa, na verdade, foi porque queria para Troia, não fica muito claro, mas ele foi para a Grécia e raptou essa princesa que era conhecida pela sua beleza, e o nome dela era Helena. Então ele depois voltou para Troia com ela, e os gregos, na verdade, ficaram muito chateados com o que aconteceu. E eles decidiram, na verdade, entrar em guerra com os troianos. Troia era conhecida conhecida pela sua wall, pela sua muralha, né? Que ficava em torno da cidade. E meio que fazia com que essa cidade fosse muito difícil, na verdade, de ser invadida. E ela foi invadida apenas quando Odysseus, ou Odisseu, ele teve a ideia, depois de 10 anos de luta, de criar um cavalo, de montar um cavalo e dar esse cavalo de presente aos troianos. Mas dentro desse cavalo, na verdade, tinha vários soldados gregos. E durante a noite, quando todos os troianos estavam dormindo, esses soldados gregos eles saíram do cavalo e abriram os portões de Troia. Com isso, os gregos conseguiram, na verdade, invadir Troia e acabar com a guerra e ganhar a guerra. And win the war. Já o segundo poema épico, o epic poem, do poeta Homero, é a Odisseia, or The Odyssey, que relata como esse herói grego, o Odisseu, por isso que a gente tem o nome Odisseia, porque é relacionado a esse nome, Odysseus, ou Odisseu, que relata ele voltando para casa, tentando voltar, né? Porque essa viagem dele de retorno para casa, de Troia até a Grécia, para a cidade de Ítaca, se eu não me engano, levou mais de 10 anos. E durante esse percurso dele, na verdade, ele teve vários desafios que ele teve que suplantar para chegar em casa. Por isso que demorou tanto tempo. Mas agora vamos para as expressões que eu tinha prometido para vocês no início desse vídeo. E que são, na verdade, todas relacionadas à Guerra de Troia. Ou pelo menos a essa guerra de Troia e também essa volta de Odysseus para casa. Então a primeira expressão que eu vou comentar para vocês é, na verdade, uma expressão que nós também temos em português, que é Achilles heel, ou calcanhar de Aquiles. E significa basicamente uma weakness, uma fraqueza de uma pessoa. E isso é relacionado a um herói grego chamado Aquiles,
que muitas pessoas acreditavam ser imbatível, mas ele tinha um ponto fraco, que era justamente o calcanhar dele. E o calcanhar dele, na verdade, tinha essa fraqueza, porque, de acordo com a lenda, quando ele nasceu, a mãe dele segurou ele pelo calcanhar e mergulhou ele num rio que era entre se eu não me engano, The Underworld, então o inferno, o mundo inferior, e o Olimpo, ou Heaven, né? O céu. E de acordo com a lenda, a água desse rio, na verdade, fazia com que ele fosse praticamente indestrutível. Mas como a mãe dele estava segurando ele pelo calcanhar e ela não mergulhou o calcanhar dele na água desse river, desse rio, isso na verdade se tornou um ponto fraco dele. E diz a lenda que ele foi, na verdade, morto por uma flechada que ele levou no calcanhar. Mas isso, na verdade, não é relatado nem na Ilíada e nem na Odisseia. Então, você pode, um exemplo de como utilizar essa expressão é falando que this is his Achilles heel. Então, esse é o calcanhar de Aquiles dele, quando você estiver se referindo a um ponto fraco da pessoa. A segunda expressão que eu quero falar para vocês nós temos, na verdade, uma expressão similar a esta no português, mas ela é bem diferente. O sentido é o mesmo, mas a expressão é bem diferente. E essa expressão, na verdade, ela se origina desse fato que Odisseu, quando ele estava voltando para casa, ele teve que enfrentar vários desafios. E uma vez ele fala que ele estava between a rock and a hard place. Essa expressão, na verdade, ela se modifica ao longo do tempo. Mas essa situação que ele teve que enfrentar era de lutar com um whirlpool, né, que era um redemoinho, ou meio que um monstro que fazia esse redemoinho debaixo d'água, ou lutar com um monstro que tinha, na verdade, 7 cabeças. Então, to be stuck between a rock and a hard place significa quando você, na verdade, tem que escolher entre duas situações difíceis. No português, na verdade, a gente tem uma expressão que é similar a isso, mas que seria aquela expressão que o pessoal gosta de usar bastante, que é estar entre a cruz e a espada. Mas essa no português, na verdade, ela se origina ou tem a ideia, retoma a ideia da Inquisição Católica, né? Que falava você se tornava católico na cruz, ou você ia para a faca, ou você morria. Tudo bem até aqui, pessoal? E a terceira expressão, a gente tem também uma expressão relacionada a isso no português, e a expressão em inglês é be aware of the Greek bearing gift. A tradução para isso seria tome cuidado com o grego que está trazendo um presente. No português a gente tem presente de grego, né? Então é basicamente a mesma coisa, a mesma ideia, né? Que a pessoa, na verdade, quando ela faz alguma coisa boa para você, talvez as intenções dela não sejam, na verdade, tão boas assim. E um exemplo que eu posso dar para vocês sobre essa expressão seria I have been fighting, or I am fighting, with my brother for over a week. But yesterday, he brought me some cookies. And then a friend of mine could have told me, be aware of the Greek or of the Greeks bearing gifts.
Então aqui essa situação é basicamente o que eu falei, eu tenho lutado, né, ou discutido com meu irmão por mais de uma semana, mas ontem ele trouxe uns biscoitos para mim. E aí um amigo meu poderia ter falado, né? Be aware of the Greeks bearing gifts, ou seja, do presente de grego, né? Porque pode ser que meu irmão, na verdade, ele tenha intenções que não são tão boas assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu joia, me siga lá no Instagram, onde eu diariamente posto algumas dicas de inglês. E até o próximo vídeo. Um abraço.